Olá, amigos de casa. Estamos começando mais um programa Direto ao Ponto pela TV Zoom. Programa que, como todos os outros que integram a grade da TV, pode ser visto também pela internet, na nossa página tvzoom.com.br ou através do aplicativo de celular, a qualquer hora, a qualquer lugar. Tenho a satisfação muito grande hoje de dividir com vocês um relato histórico, um relato realmente que é para ser guardado, um relato que conta um episódio importante dessa história de quase 200 anos de Nova Friburgo. Tenho a satisfação de receber aqui o senhor Jonas Furtado, a quem eu já agradeço de antemão por ter aceitado o nosso convite, que foi, em 1964, 53 anos atrás, a primeira pessoa a chegar ao local do acidente aéreo que vitimou 39 pessoas no Caledônia. Seu Jonas, queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite e por dividir com a gente essas memórias preciosas de um episódio que a gente conhece, de ouvir os pais contarem e de ler reportagens de época, mas que o senhor testemunhou, o senhor estava lá para ver. Queria te agradecer e te pedir que o senhor seja o mais detalhado com a gente, não precisa se filtrar, sei que são lembranças difíceis, mas divida com a gente, porque o senhor está dividindo com outras gerações, é um material que fica guardado. Eu lamento que o nosso programa hoje tenha só meia hora, era um programa hoje para ser maior. Seu Jonas, muito obrigado e conta para a gente um pouquinho dessa situação, como é que são suas lembranças daquele dia e dos dias que se seguiram. São lembranças difíceis, né? Porque infelizmente foi um acidente aéreo de grande proporção, né? Porque na ocasião foi considerado o maior, né? E a gente morava no Alto Caledônia, meu pai era proprietário lá, a gente residia lá. E a gente estava... Acho que o senhor tinha 16 anos na época. 16 anos na época. E nós estávamos no alto do sítio, porque o nosso sítio terminava encostado na montanha, onde começava a montanha. A gente estava no alto, em cima, trabalhando, uma tarde de chuva, né? Muita neblina, e o russo estava muito baixo, a gente enxergava muito pouco. E, de repente, houve um barulho muito grande, vindo do lado norte, né? Que mora no Caledônia, no lado norte, e era um barulho de um avião. E aí, tinha um irmão meu trabalhando comigo, e eu disse para o meu irmão, falei assim, esse avião vai bater na montanha do Caledônia. Eu falei, não, ele vai passar. Eu falei, não, vai bater. Isso ele passou por cima da gente, ele passou mais ou menos uns 200 metros de altitude por cima de onde ele estava. E acabou de passar, houve aquela explosão. Ele se chocou com a montanha do Caledônia. Foi uma explosão muito forte, né? E aí nós paramos o serviço. Quer dizer, o senhor estava tão perto que o senhor ouviu o barulho do choque do avião com a montanha. Sim, aquela explosão. Eu vou dizer para você como é que foi a explosão. Esse primeiro tiro, que essa pedreira que nós temos aqui em Olaria, aquele primeiro tiro elétrico, sim, foi uma explosão mais ou menos daquele tipo assim, uma explosão muito forte mesmo. Mas a gente não tinha ideia do que tinha acontecido lá na hora. O pensamento nosso era que o avião tinha se chocado com a montanha, né, e estava todo amassado, e talvez tivesse pessoas, né, presas, né, nas ferragens. Porque foi por volta de 4h30 da tarde, né? 4h30 da tarde. Dia 4 de setembro. De setembro de 64, 4h30 da tarde, né? E aí nós paramos de trabalhar, descemos para casa, né, e nos preparamos para subir lá para o local, né? Aí pegamos capa de chuva, né, capa plástica, lanternas, e seguimos por outro caminho, né? Porque era trilha naquela ocasião, era trilha, não tinha estrada que ia para o Pico da Caledônia. Tinha duas trilhas que o pessoal seguia. Uma era do lado do Gardinó e a outra era a trilha tradicional que fica ao lado da estrada que vai para o Pico do Caledônia, mas dentro da mata. E nós subimos, né? Anoitecemos lá na mata. Aí começou, de madrugada, começou a chegar gente, né? De lá a gente via os faróis de carro cá embaixo, né? Muito carro subindo, né? E parando, né? Por perto de onde a gente morava. E aí, lá para 10 horas, 11 horas da noite, começou a chegar pessoas num lugar chamado Base, que ficava perto da rampa da pedra, que o pessoal ficava ali para, quando anoitecia, né? Pernoitava ali para acabar de subir a montanha do Caledônia. Então estava eu e meu irmão ali, começou a chegar gente ali, várias pessoas e tal. Aí chegou um colega nosso do Cascatinha, que minha mãe falou com ele chegou lá em casa, minha mãe falou, o Jonas, mas o Braulio já subiram a Serra do Caledônia. Então, sim, ele deixou... Seu irmão, Braulio, né? Braulio. Aí o nome desse rapaz é Jorge Pita. Ele deixou o jipe dele lá, perto da nossa casa, e subiu. E encontrou a gente lá, à noite, né? E aí começou a chegar muita gente, né? De madrugada já tinha mais ou menos umas 30 pessoas. Chegou um grupo do Sanatório Naval, né? Que Friburgo não tinha corpo de bombeiro. E, inclusive, no dia seguinte veio um grupo de corpo de bombeiro do Rio de Janeiro e mais um grupo de Minas Gerais, para atender, né? Porque tinha empresários, né?
no acidente de empresários de Minas Gerais. Então nós passamos ali a madrugada, quando o dia amanheceu, nós dividimos em grupo. Eu, mais o Jorge Pita, nós começamos a abrir uma picada do lado direito, que a gente estava, né, seguindo o lado do Cardinó. E outro grupo grande para o lado do Cascatinho, né? Aí andamos mais ou menos, muito difícil, muito molhado, o mato muito encharcado, ainda estava chuviscando muito. E aí, quando nós andamos mais ou menos uns 100 metros de distância, a fumaça levantou um pouco e aí nós vimos logo adiante uns nylon amarelo, né, agarrado nas copas das árvores, né? Desculpa, o que o senhor viu? Uns nylons amarelos de poltrona de avião. Perfeito. Aí que nós vimos que o avião realmente tinha batido ali, que aqueles nylons, aqueles pedaços de nylon estavam agarrados nas árvores, aquilo era destroço do avião. Nós seguimos mais adiante um pouquinho, atravessamos uma outra gruta, aí vimos do outro lado os pedaços do avião, muitos pedaços de avião. E aí, aonde a gente já estava, começamos a ver pedaços de cadáver. Imagina, enfim, o senhor narrando, a gente não consegue nunca imaginar a sensação de descobrir, porque ouviu o barulho, mas de repente ver o que aconteceu. Exatamente. A gente não tinha noção, a gente pensava que o avião tinha se chocado e estava todo amassado lá, né? É uma cena que deve ter marcado uma criança de 16 anos. A gente não tinha a dimensão a ideia, né? A dimensão do desastre, porque quando ele bateu, depois, quando nós chegamos na hora lá, no dia seguinte, nesse momento, que começamos a ver que a gente viu que ele se chocou e explodiu. Explodiu depois que a gente estava andando, foi encontrado pedaço de avião cerca de 300 metros de distância na explosão. E aí começamos a andar ali, tinha muito pedaço de seres humanos, né? Sim. Braço arrancado, não tinha um corpo que tivesse inteiro, não dá para a gente reconhecer. Braço arrancado, perna arrancada, a parte tronco toda mutilada, cabeça, né, a gente não via uma pessoa com uma cabeça, né, inteira, aquilo parecia assim... Só o senhor e seu amigo? Eu e o Jorge. Eu senti até mal, fiquei tonto na hora, né, senti mal, aí o Jorge falou comigo, Jonas, vamos sentar aqui um pouquinho pra gente, que nós estamos cansados. Aí falou assim comigo, o que a gente vai fazer? Nós vamos aguardar, vamos gritar, vamos aguardar o pessoal do sanatório chegar, ou vamos descer e dizer qual é a localização para eles virem aqui. Eu falei, não, vamos descer. Mas andamos um pouco ali, né, para ver como é que estava a situação, né, e depois nós descemos até chegar embaixo, onde tinha um pasto, né, aí lá de cima nós vimos que já tinha chegado 2 helicópteros, né, vindo do Rio, e tinha muita gente embaixo, uma distância mais ou menos de uns 1000 metros de distância. Então nós resolvemos descer porque o grupo do Sanatório Naval, que se juntou a gente de madrugada, eles passaram uma ordem, eles disseram, olha, o capitão, nosso comandante do Sanatório Naval, disse que na hora que encontrar o avião, para ninguém mexer em nada, ninguém pode mexer. E aí a gente espera o pessoal chegar, ou vai de encontro aonde as autoridades estiver para ir até o local. Então, fazer uma perícia. Né? Exatamente, nós fizemos isso. Nós descemos até onde estavam os helicópteros, né? E aí cheguei cá, dei informação que nós tínhamos encontrado o aparelho e aí eu comecei. Aí já tinha repórter da Rede Globo, tinha jornal Última Hora e tinha de São Paulo também. Eu me lembro que a primeira entrevista foi com o jornal Última Hora. Porque o avião vinha de Recife fazendo escalas e ia até São Paulo. Ele escalou, a última escala foi em Vitória. Era da VASP, né? Exatamente. O Viscount, Viscol. Isso. De fabricação inglesa, né? Um avião muito possante de passageiro, né? E então nós descemos e quando chegamos embaixo, onde estava o comandante, o capitão do Sanatório Naval e mais o pessoal da Marinha, né? Que eles assumiram o controle ali, né? E com o pessoal da Aeronáutica. E aí eu passei as informações para eles. Aí, na mesma hora, eles pediram a mim que voltasse com eles. Falaram, olha, eu estou muito cansado. Nós passamos a noite na serra lá em cima. E eu falei, eu estou com fome também. Aí ele falou assim, não, isso aí a gente faz o seguinte, nós vamos te dar um lanche aqui e você descansa mais ou menos aqui uma meia hora, vamos aguardar e você volta com a gente. Eu falei, tudo bem. Eu me lembro, o lanche foi garrafa de Guaraná, sanduíche de pão com salaminho e pão com goiabada. Eu fiz aqui um lanche caprichado, estava com as pernas doendo muito, aí deitei na grama, né?
E fiquei ali, aqueles repórteres do lado e tal, e depois levantei, dei mais uma entrevista, e aí nós subimos. Só deu entrevista para televisão? Pro jornal, né? Ah, Jornal Globo, Última Hora. E aí subi com eles, fomos subindo devagar, aí demoramos umas 2 horas chegar outra vez, porque o pessoal não tinha costume, né? Num lugar de difícil acesso. Aí fomos até o local, e o pessoal se assustaram com o acidente, né? Com os destroços, da maneira que estava a situação. Aí começou a chegar gente. Atrás logo foi um grupo muito grande, dali a pouco chegou um grupo já do outro lado, vindo lá do Cascatinha pela Rampa da Pedra. Aí dali a pouco já tinha mais de 100 pessoas. À tarde aquilo já tinha gente pra caramba. Aí fugiu do controle a situação, do resgate. Né? Até porque tinha muitos bens também. Né? Disseram que não podia pegar nada. Mas tinha muito dinheiro. E tinha muito dinheiro, tinha muito pacote de dinheiro. Muito pacote de dinheiro, as malas arrebentaram, né? E tinha muito dinheiro, e tinha joias, muita coisa. Nós não pegamos nada. Mas depois fugiu do controle e houve uma invasão muito grande. Eu soube que o Sanatório Naval não pôde conter aquela situação. Então, o pessoal pegaram muita coisa. Dinheiro, principalmente, pegaram muito. Sim, sim. Aí vinha pacote de dinheiro amarrado, né? E tinha muita coisa. Tem muitas histórias a respeito disso, de pessoas que... Exatamente. A gente sabe lá na nossa região, né, que teve pessoas lá, lavradores, que depois, não foi na hora não, uma semana depois encontrou dentro do mato, distância longe, né, porque na explosão, né, encontrou mala de dinheiro e mudou de quantidade grande e ficaram com a grana, né. O senhor viu tudo isso? Na primeira vez que o senhor chegou, o senhor já viu dinheiro, já viu tudo? Muito dinheiro. Mas a gente tinha sido recomendado lá na base, né, onde a gente tinha ficado, né, debaixo dessa caverna, que era para não mexer em nada, né, esperar o pessoal chegar no local, as autoridades, o Sanatório Naval, ou a gente descer, comunicar eles para levar eles de volta. E, na verdade, quer dizer, começou um trabalho grande aí de recuperar os destroços e vistoria, uma análise do que aconteceu, mas também muitas pessoas paralelamente indo buscar coisas, porque correu a notícia de que tinha bens lá. Isso durou bastante tempo, né? Isso durou mais ou menos, olha, o trabalho de resgate deve ter demorado mais ou menos umas 2 semanas. Umas 2 semanas e depois, isso durou mais ou menos 15 dias até, né? Recolher aquilo tudo, para depois então começar a tirar os destroços do avião, né? Os pedaços do avião. E um mês depois, uma pessoa lá da zona rural, caçando lá, que era costume caçar, né, lá dia de domingo, feriado e tal, e subiram para lá, estavam na mata caçando, próximo a onde tinha caído o avião, próximo não, como daqui mais ou menos da onde nós estamos, da Luau TV, lá na fábrica de renda mais ou menos. TV Zoom. Da Luau não, desculpe, da Luau não, nós estamos na TV Zoom. Daqui da TV Zoom, lá na fábrica de renda mais ou menos. Dentro da mata, encontraram um corpo, um mês depois. Inclusive, esse corpo, quem foi lá... Aí o Sanatório Naval foi comunicado novamente, aí o pessoal foi um grupo de sanatório e mais um grupo da Sotec para tirar esse corpo. Isso já tinha um mês depois, já tinha terminado aquele... Eles tinham a lista de passageiros, sabia que eram 34 passageiros, 5 tripulantes, 5 tripulantes. Né? Mas não tinham localizado o corpo ainda, né? Não, esse corpo... Não, porque eles pegaram os restos mortais, na verdade, eles juntaram... Eu não sei qual foi o critério usado pelo Sanatório Naval, né? Porque eles tinham que entregar um corpo, né, a cada família, né, não é isso? No caso, uma urna a cada família. E estava tudo em pedaço. Nós chegamos a encontrar orelha, dedo arrancado, orelha, entendeu? Pedaço, né? Pedaço, né? Então foi uma coisa horrível. Entendeu? E um mês depois que foi feito todo o trabalho de remoção dos corpos, depois que o avião já tinha sido removido os pedaços, né, como eu disse anteriormente, o avião foi levado lá para a nossa casa, né, para o nosso quintal lá, porque meu pai foi autorizado a vender os destroços do avião, que era um alumínio caro. Vamos contar essa história no nosso segundo bloco. Que o senhor conta como é que foi realmente essa vivência, esse transporte todo, o que ainda existiria lá hoje em dia. E também o senhor fala um pouquinho sobre outros acidentes. O senhor tem grande conhecimento sobre a história do Caledônia. A gente vai para o nosso único intervalo rapidinho, Sr. Jonas. Tudo bem. E já voltamos daqui a pouquinho com o pessoal de casa. Espero que estejam curtindo esse relato tanto quanto eu. Um relato realmente histórico para guardar e para compartilhar, para mostrar para amigos e parentes, enfim, porque é um testemunho que a gente não vai encontrar por aí mais facilmente, não. Rapidinho, a gente já está de volta, fica com a gente.
Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Olá, amigos de casa, estamos de volta para o nosso segundo e último bloco do programa Direto ao Ponto, hoje recebendo o Sr. Jonas Furtado, testemunha, primeira pessoa a chegar ao local do acidente com o avião da VASP, em setembro de 1964, no Caledônia. Sr. Jonas, o senhor estava contando que não havia bombeiros na época em Nova Friburgo, o Sanatório Naval teve um papel importante, e até mesmo para a retirada do material, eles tiveram que contar com a sua família também. Lembra um pouquinho dessa história para a gente, quanto tempo isso durou, como é que foi esse procedimento de retiradas, e o que isso acha que ainda pode haver lá em cima nesse lugar, que continua sendo de difícil acesso? Bem, vamos dar continuidade falando sobre a remoção dos corpos, né? Houve uma dificuldade muito grande porque o acesso é muito difícil e tivemos que fazer picadas, né? Porque era trilha, tivemos que fazer picadas para... Era tudo transportado no braço. Tudo no braço, aquelas bolsas de recolher. Quer dizer, tudo destroços, né? Não tinha maquinário. Tudo... Exatamente. Então, tinha que pegar aquelas bolsas, né? Onde coloca os cadáveres, né? E descer 4, 5 homens, 6 homens com cada bolsa daquela e era muito demorado chegar até embaixo onde estavam os helicópteros, né? Onde foi montada a base de atendimento. E aquilo demorou muito, né? Demorou muito porque no local onde o avião explodiu, ele jogou pedaço, distância muito grande. Nós chegamos a encontrar um pneu do avião, nós encontramos distância de 300 metros. Um pneu do avião. Foi uma explosão enorme. E os corpos, né, muito mutilados, entendeu? Então, o primeiro trabalho pelo Comando do Sanatório Naval foi recolher os restos mortais, né, das vítimas. Depois que foi recolhido os restos mortais das vítimas, né, aí que depois de 15 dias mais ou menos começamos a fazer a puxada dos destroços do avião. A comunidade ajudou o sanatório? Exatamente. Então... Meu pai, ele chamou várias pessoas, né, trabalhadores lá, né, que tinha facilidade, né, tinha conhecimento do local, facilidade de ajudar. Então, aquilo era tirado de pedaço por pedaço, né, e tinha pedaço muito grande que tinha que ser serrado, né, cortado, né, para poder, né, facilitar a tirada dele, né, pela montanha, né, porque o acesso era muito difícil. Então, 15 dias depois que a gente começou a fazer a tirada dos destroços do aparelho. Então, aquilo demorou mais ou menos assim um mês. O resgate dos restos mortais, dos passageiros e tripulantes, com mais a tirada dos destroços do aparelho, nós demoramos mais ou menos, foi um trabalho mais ou menos de um mês, mais ou menos. O senhor está falando o senhor continuou participando de tudo isso? Sim, eu continuei participando, porque a gente morava no Alto Caledônia, né, trabalhava com lavouras de flores, aí nós paramos o nosso trabalho para... Por um mês e meio? Exatamente, mais ou menos um mês, mais ou menos, para ajudar a fazer aquele trabalho, né? E esses destroços de fuselagem, tudo isso foi sendo armazenado na casa do seu pai? Exatamente. O nosso quintal era muito grande, né? Então, nós fizemos pilhas muito grandes lá, o pessoal vinha trazendo e meu pai pagava, né? Pagava por peça, né? Se era muito difícil até chegar lá, pagava por dia também. E depois um comprador, um senhor aqui de Olaria, por nome Abelardo. O senhor Abelardo, ele trabalhava com um negócio de ferro velho, alumínio, essas coisas. Aí ele falou com meu pai, falou, olha, eu tenho a caminhonete e eu vou entrar em contato com, já que o senhor ganhou os destroços do avião,
para tirar para vender, eu faço o seguinte, eu compro, eu vou ver o preço, né, do alumínio, e eu compro com um contrato de pegar aqui. Eu venho com a caminhonete. Então ele comprou o alumínio lá na nossa casa. E tinha dia dele dar 3 viagens com a caminhonete. Era muito alumínio de qualidade, né? De alta qualidade, né? Aí tinha dia que ele dava 3 viagens lá. E aí ele comprou o alumínio todo, né? Fez um depósito na casa dele aqui. E depois veio uma carreta do Rio e levaram para o Rio. O senhor acha que ainda tem alguma coisa lá em cima? Tem algum pedaço tem. Tinha um motor lá, tem um motor do avião que ele está dentro de uma biboca, de pedra, né? Sim. Porque a laje, ela forma né, em cima, ela é larga, onde desce os filetes de água, e embaixo a laje, ela junta, né? Então tem o motor do avião, estava cravado lá dentro ele foi jogado para baixo, né? Estava dentro daquela ficar ali para sempre, né? Daquela biboca de laje lá. Não, aquilo não dá para tirar porque era muito pesado, né? Até para serrar aquilo tinha que ter um motor com serra elétrica, né? Uma coisa, e aquilo ficou para lá. Vai ficar como registro ali? Como... Fica, né? Porque hoje você veja que aquilo ficou muito devastado, né? Devido ao pessoal, muita gente subindo, abrindo picada e descendo. Mas hoje a mata já se refez novamente, né? Era um local íngreme? Como é que era? É muito acidentado. Então deve ter descido muita muito coisa acidentado. também, né? Olha, eu tô falando aqui para a câmera da televisão, mas quem conhece a Montanha do Caledônia, subir na Montanha do Caledônia, na hora que chega na Guarita, né? Da Guarita para cima, logo para cima tem a escada, né? Isso. A gente tem que se identificar porque não pode passar. Foi acima da Guarita? Para cima da Guarita, mais ou menos uns 20 metros, fica mais ou menos 100 metros à direita, subindo uns 20 metros acima da Guarita, 100 metros à direita, mais ou menos. No paredão ali mesmo. Exatamente. Mais ou menos à direita, mais ou menos 100 metros à direita. Quer dizer, ali já tem uns 2.000 metros de altitude, mais ou menos. Eu creio que sim, uns 2.000. Porque a altitude total do Pico do Caledônia são 2.310 metros, né? E o local onde ele bateu ali, falta mais ou menos o quê? Eu creio que uns 250, 300 metros para chegar no Pico do Caledônia. Deve estar na altura dos 2.000 metros, mais ou menos. Exatamente. Muita coisa deve ter descido com chuva, com tudo, né? Porque depois, quando começou os temporais pesados, né? Porque foi em setembro, né? Depois, e lá chove muito, né? Houve muita erosão, né? Sim. E, inclusive, esse corpo foi encontrado porque choveu muito, né? E o pessoal resolveram ir lá para ver se encontrava alguma coisa, né? Eles disseram que tinha ido caçar, né? Porque o pessoal de domingo botava aquela bacamarte nas costas, né? Ia para lá, era comum, hoje em dia é proibido, mas antigamente não. O pessoal do interior tinha o costume de caçar. E aí chegaram dizendo que tinha encontrado um corpo lá. O senhor tinha falado comigo antes de começar a gravar que o senhor tinha visto 8 copas de árvores. Sim. Antes do avião se chocar com a pedra, foi onde o senhor viu o nylon? Foi? Ele cortou 8 copas de árvores até se chocar com a montanha. Isso foi ali que o senhor viu o nylon que o senhor falou? Tinha pedaço de nylon agarrado naquelas árvores. Sr. Jonas, a gente sabe que houve um outro acidente aéreo em 84, que até vitimou um jogador do Flamengo, né, que era o irmão do Bebeto. O senhor ainda morava lá, não? Não, quando aconteceu em 84, eu já morava em Olaria. Porque poucos anos depois do acidente de 64, meu pai vendeu a propriedade. Vendeu porque era difícil, né? Nós éramos um grupo de irmãos muito grande, a gente queria vir para a cidade para trabalhar, estudar um pouco, né, e tocar a nossa vida aqui. Aí meu pai abriu mão da propriedade, vendeu a propriedade e mudou-se para o Cascatinha. O seu pai foi testemunha de um acidente. O senhor estava me contando que foram 4 acidentes ao todo. O senhor 4 pode acidentes. falar um pouquinho para a gente sobre isso? Meu pai, com 17 anos de idade, ele se lembra de um acidente que aconteceu no alto do Teodoro de Oliveira, aqui, em direção a Cascatinha. Um avião militar do americano, né, que estava na base da Ilha de Trindade. E esse avião, ele se perdeu e se chocou aqui no Alto de Teodoro, né? Do Garrafão. Alto, que a gente chama Alto do Garrafão. E quando foi em 58, um outro acidente aéreo, um avião, um bimotor vindo de Minas Gerais, né? Estava trazendo a esposa de um empresário, a filha e o noivo
para fazer compras no Rio de Janeiro. E esse avião, ele sofreu pane também. Isso era mais ou menos 3 horas da tarde. Eu era garoto, eu era bem mais novo, né? Então eu me lembro que o avião ficou rodando por cima do Caledônia, tentando ganhar altitude, né? Depois ele seguiu em direção ao Rio de Janeiro, mas ele teve uma caída muito grande para lá. A gente viu que ele pensou que tinha caído em cachoeira. Mas ele caiu atrás da Serra do Caledônia, num lugar chamado Mundo Velho, que pertence a São Lourenço. E aí ele caiu lá na mata atrás do Caledônia e ele foi tirado pelo pessoal lá de São Lourenço. Esse o senhor não chegou a ver, não? Não, esse não cheguei a ver, não. Nós vimos ele voando, tentando ganhar altura para passar a montanha do Caledônia. Ele chegou a passar, mas caiu lá num lugar chamado Mundo Velho, que é propriedade dos Almedas aqui do Cônego. E o de 84 o senhor também não foi no local, não? Não, o de 84 eu não fui no local, não. O pessoal de São Lourenço também foi que tiraram o avião que caiu com o jogador do Flamengo. Esse acidente com o avião militar, o senhor tem ideia de quando foi isso? Olha, meu pai tinha 17 anos de idade. Meu pai nasceu em 1917. Então, quer dizer, foi em 1934, por aí? Exatamente. Mais ou menos isso aí. Anos 30, né? Exatamente. Então, quer dizer que o primeiro avião americano caiu aqui, com mais esse de Minas, né? Engraçado que, um detalhe, esse avião de Minas não morreu ninguém. Não, esse que tinha... Esse que trouxe a esposa do empresário. Não chegou a se chocar ele. Só. Que trouxe a esposa do empresário, a filha e o noivo que estavam vindo para fazer compras no Rio de Janeiro. Ele caiu atrás da montanha do Caledônia, mas segundo a informação, o piloto desligou o aparelho, né? Quando ele passou. Né? E ele caiu lá do outro lado, onde tem uma mata muito grande chamada Mundo Velho, e o avião ele foi por cima das copas das árvores. Foi desacelerando, né? E ele embicou num lugar que não tinha pedra, né? No meio onde tinha árvores. E não morreu ninguém, o pessoal ficaram bastante machucado. Mas foram resgatados, entendeu? Todos foram resgatados, inclusive o piloto e a esposa do empresário, mas a filha e o noivo da filha, mas não quebraram o braço, quebraram perna, né? Mas sofreram, né? Mas não morreu ninguém. Seu Jonas, passaram 53 anos. Como é que isso ainda vem? Isso ainda está na sua memória? Isso ainda volta de vez em quando? Ah, sim. Olha, principalmente o acidente aéreo do Caledônia, que eu fui primeiro a chegar no local, né? Eu de vez em quando eu sonho com aquilo. De vez em quando eu sonho. Sonho um pesadelo, né? É um sonho pesadelo, porque eu sonho que estou lá naquele local e aquele movimento, aquele pessoal, aquela coisa toda, entendeu? De vez em quando eu sonho com isso. Marcou com o sonho. Uma coisa que ficou na mente da gente. Né? Exatamente. Seu Jonas, eu tenho que te agradecer por ter vindo aqui, por ter aceitado. Eu sei que revirar memórias difíceis. Eu já peço desculpas de antemão ao pessoal de casa, mas eu orientei o seu Jonas para ser o mais preciso possível e não filtrar memórias, mesmo sabendo que são cenas fortes, porque entendo que esse programa é um registro histórico, é um registro que é importante ficar para outras gerações para saber. A gente não pode pintar a realidade de cor-de-rosa, né? Exato. Saber como foi, não foi uma coisa bonita de se ver, e acho que é importante a gente dividir com o pessoal de casa a sua memória, porque é um tesouro, é uma preciosidade que faz parte da história de Nova Friburgo e até uma forma de preservar a memória dessas vítimas, né? Então peço desculpas pela crueza das imagens narradas, mas foi assim que aconteceu e é assim que a gente deve preservar a história. A gente se encontra na semana que vem para mais um programa Direto ao Ponto. Espero que tenham gostado tanto quanto eu. Até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.